Antes de começar este novo dia. Antes de lembrar das preocupações que ocuparam a sua mente durante a noite. Eu quero convidar você a olhar para esta manhã de uma maneira diferente. Respire profundamente. Acalme o seu coração. Porque talvez você tenha acordado acreditando que hoje será apenas mais um dia comum. Mas Deus pode transformar um dia comum em um dia inesquecível. Talvez você tenha orado durante semanas. Talvez durante meses. Talvez durante anos. E, em alguns momentos, tenha sentido que o céu permaneceu em silêncio. Mas existe algo que Deus deseja lembrar ao seu coração nesta manhã. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você chora, Deus cuida. E é exatamente isso que o Salmo 65 nos ensina. Davi contempla a criação, observa a fidelidade do Senhor e declara uma das frases mais belas das Escrituras. Tu coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas a fartura. Que promessa extraordinária! Perceba que Davi não diz que o ano foi perfeito. Ele não afirma que não houve lutas. Não diz que nunca enfrentou dificuldades. Ele apenas reconhece que, acima de todas as circunstâncias, a bondade de Deus permaneceu presente. Talvez seja exatamente isso que você precisa enxergar hoje. Nem tudo aconteceu como você planejou. Mas Deus continuou sustentando você. Talvez nem todas as portas tenham se aberto. Mas Deus nunca deixou faltar aquilo que era essencial. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas o Senhor continuou caminhando ao seu lado. E se Ele trouxe você até esta manhã? É porque ainda existe propósito para a sua vida. Existe uma das maiores tentações da nossa caminhada com Deus. Acreditar que Ele só está agindo quando conseguimos enxergar. Mas pense na natureza. A semente passa muito tempo debaixo da terra. Durante esse período, quem olha de fora pensa que nada está acontecendo. Mas por baixo da terra existe vida. Existe crescimento. Existe preparação. As raízes estão sendo fortalecidas. O que ainda não apareceu aos olhos já está sendo construído. Assim também acontece conosco. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense: não mudou nada. Mas será mesmo? Quantas vezes Deus trabalhou silenciosamente sem que você percebesse? Quantos livramentos aconteceram sem que você jamais soubesse? Quantas pessoas Deus afastou porque não fariam bem ao seu futuro? Nós costumamos medir a presença de Deus apenas pelos milagres visíveis. Mas a maior parte do seu cuidado acontece no invisível. Enquanto você dormia, Ele cuidava. Enquanto você descansava, Ele continuava sustentando sua história. Enquanto você se preocupava, Ele permanecia no controle. E isso deve renovar completamente a nossa esperança. Porque significa que Deus nunca parou de trabalhar. Talvez este seja um dos maiores desafios da fé. E esperar. Nesses momentos surge uma pergunta silenciosa. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas a resposta da palavra é clara. Não. Jamais. Deus nunca esquece um filho. Ele nunca abandona quem coloca sua confiança nele. O tempo de Deus não é atraso. É preparação. Porque algumas bênçãos precisam encontrar um coração preparado para recebê-las. Imagine se uma grande colheita chegasse antes da terra estar pronta. Ela seria desperdiçada. Da mesma forma, Deus trabalha primeiro em nosso interior. Ele fortalece nossa fé. Ensina-nos a confiar. E somente depois entrega aquilo que preparou. Hoje talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Mas não interprete esse tempo como abandono. Interprete como cuidado. Porque o agricultor perfeito conhece exatamente o momento certo da colheita. Quando pensamos em milagres,
quase sempre imaginamos acontecimentos extraordinários. Mas o Salmo 65 nos convida a enxergar algo diferente. A chuva que cai no tempo certo. A terra produzindo alimento. Os campos florescendo. Tudo isso também é milagre. Talvez Deus queira ensinar você a perceber sua bondade nas pequenas coisas. Na saúde que permitiu você acordar hoje. No alimento sobre a mesa. Na família. Às vezes esperamos um grande acontecimento. Enquanto Deus já está derramando dezenas de pequenas demonstrações do seu amor todos os dias. Quem aprende a agradecer pelo pouco, descobre que Deus sempre esteve presente. E um coração grato enxerga milagres onde muitos enxergam apenas rotina. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil. Mas nunca tome um capítulo como se fosse o livro inteiro. A história ainda não terminou. Por isso Davi consegue declarar: Tu coroas o ano com a tua bondade. Ele não fala apenas do começo. Nem apenas do meio. Ele fala do resultado. Porque Deus tem o poder de transformar um caminho cheio de dificuldades em um testemunho de gratidão. E talvez, no futuro, você olhe para trás e diga: Agora eu entendo. Agora eu vejo que Deus nunca deixou de cuidar de mim. Se esta oração está fortalecendo a sua esperança, deixe o seu like neste momento. Esse gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também acordaram precisando de esperança. E escreva nos comentários: Senhor, eu creio na tua bondade. Faça dessa frase a sua declaração de fé. Talvez você ainda não veja toda a colheita. Mas Deus já está preparando o terreno. Pai, o Salmo 65 declara que o Senhor coroa o ano com a tua bondade. Nós queremos tomar posse dessa promessa. Mesmo sem saber tudo o que acontecerá nos próximos dias, acreditamos que a tua bondade continuará nos acompanhando. Quando surgirem dificuldades, a tua bondade estará conosco. Quando enfrentarmos desafios, a tua bondade nos sustentará. Senhor, dá-nos olhos para perceber os pequenos milagres do cotidiano. Que não esperemos apenas acontecimentos extraordinários para reconhecer o teu agir. Ajuda-nos a agradecer pela vida. Pela família. Pela oportunidade de acordar nesta manhã. E até pelas portas que fechaste para nos proteger. Porque muitas vezes compreendemos apenas depois que o teu não também era uma demonstração de amor. Antes de encerrar esta oração, leve esta verdade para o restante do seu dia. O Salmo 65 não promete uma vida sem desafios. Ele promete algo ainda maior. Que acima de todas as estações da vida, acima dos dias bons e dos dias difíceis, existe uma realidade que nunca muda. A bondade de Deus continua caminhando conosco. E lembre-se da frase que resume o Salmo 65 e que pode acompanhar você durante todo este dia. Quem aprende a confiar na bondade de Deus descobre que nunca caminhou sozinho. Deus te abençoe.